Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco aí espalhado de norte a sul do Brasil e espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Antes de tudo, agradecer a todos aí pelas novas inscrições no canal, muito obrigado pelas críticas, pelos likes e estamos juntos aí, por um Vasco melhor. Bom, meus amigos, viemos mais uma vez trazer mais um vídeo, dessa vez para poder fazer o comentário sobre o principal assunto do dia, que foi a rescisão de contrato aí do Maxi. A gente vai colocar o nosso ponto de vista com relação ao ocorrido, uma vez que o Maxi ele rescindiu o contrato com o Vasco de forma amigável no dia de hoje. A gente procurou ler, ouvir vários comentários aí pelas redes sociais, obviamente respeitando o ponto de vista de todos, e a gente vai fazer um desdobramento aqui sobre esse acontecimento, abordando obviamente o nosso ponto de vista. E vocês fiquem à vontade aí nos comentários aí para dizer se é a favor, se é contra, o que vocês acharam dessa rescisão de contrato do Maxi. Bom, eu vejo por dois lados. Tem um ponto de vista do clube. O Maxi, ele tecnicamente e fisicamente, ele estava deixando a desejar. Ele não vinha rendendo conforme ele rendeu no ano passado. E tem um ponto de vista do atleta. O Maxi, ele vem passando por alguns momentos delicados de ordem pessoal, de cunho familiar. E, obviamente, além das questões de ordem técnica e física, isso estava afligindo o atleta de modo de que ele não estava se dedicando 100%. O atleta ele demonstrou total descontentamento por não fazer parte dos planos para essa viagem contra o Fortaleza. O técnico Vanderlei Luxemburgo optou por deixá-lo no Rio para poder adquirir mais ênfase física, e daí culminou neste problema. Bem, primeiro aspecto, a gente sempre vai ficar do lado do Vasco, sempre do lado da instituição. Mas no caso específico, como que o clube ele vai cobrar do atleta, sendo que além dos problemas já mencionados, o clube deve 2 meses de salário para o atleta, fora os direitos de imagem. Quem deve, infelizmente, não pode cobrar. A remuneração salarial, ela é o básico de tudo. Então, o atleta, ele não só pela ordem pessoal, mas principalmente financeira, ele não estava feliz. E a gente tem o hábito de dizer o seguinte: se o dirigente ele prometeu algo ao atleta, faça. O Vasco havia apalavrado a renovação de contrato do atleta, não o fez, gerando expectativas no jogador. Então, o combinado não custa caro. Esse planejamento que o Vasco está fazendo agora no mês de maio,
era para o Vasco ter feito em janeiro. Esse problema que está ocorrendo no Vasco está me lembrando muito o que ocorreu em 2008. Em 2008, no primeiro rebaixamento do Vasco, foi muito parecido. O Vasco foi deixando embora jogadores importantes como Jean, Leandro Amaral, como o Pablo, e foi ficando com o elenco mais fraco. Esse ano, a mesma coisa. A gente perdeu o Thiago Galhardo, a gente perdeu o Maxi, e até a presente data, a novela sobre reforços, elas continuam. Até agora, essa diretoria só vendeu sonhos ao torcedor do Vasco. A gente repete aqui o que a gente vem falando nos outros vídeos. A gente está no mês de maio, praticamente no final do mês 5, e o Vasco não tem um time montado. Essa administração do Vasco está totalmente perdida. Isso a gente tem que fazer uma ressalva. São 2 meses de salário atrasado. Pela legislação atual, o atleta no 3º mês ele pode ir à Justiça do Trabalho pedir o rompimento de contrato. Então é necessário principalmente que os salários venham estar em dia para que esse elenco do Vasco não seja desmanchado. Essa rescisão do Max, quem sai perdendo é o próprio Vasco. Por que é o Vasco? O Max não estava no momento bom, verdade. Mas a partir do momento que o Vasco não tem um elenco enxuto e que passa dificuldades para poder trazer reforços, você abrir mão de um atleta desse nível é lamentável. A gente vê muitos jogadores aí de futebol que eles, quando estão com salário atrasado, eles não fazem a mínima questão de chutar uma bola, que eles vivem no departamento médico e a gente até chama popularmente aí de chinelinho. E o Max, ele fez questão de viajar. Foi o que chegou ao nosso conhecimento. O Max, ele fez questão de viajar. Eu acho que na situação do Vasco, mesmo que ele não esteja bem fisicamente, o Vasco poderia o colocar no banco para ser aproveitado, uma vez que ele é ativo do clube, ele ganha para isso, então ele podia ser aproveitado, nem que fosse no banco. Por quê? Desculpa de ordem física, a gente vê vários jogadores aí, como o Bruno César, como o Valdívia, que estão longe das suas melhores condições físicas. Em ordem técnica, então, este elenco do Vasco com quase 40 jogadores, vários jogadores não correspondem tecnicamente. Então o Max, ele está longe de ser a fonte de todos os problemas do Vasco. Vai tirar o Max do time, o time vai ficar mais limitado e quem vai pagar a conta disso aí, consequentemente, é o clube e a torcida. Sempre é assim. Mais um capítulo lamentável dessa diretoria. Ano passado, um motivo torpe com relação àquelas fotos que foram publicadas na antevéspera de um jogo da Libertadores, onde os jogadores publicaram uma foto no Instagram que dava para ter sido resolvido internamente.
não precisava ter externado essa situação. A situação do Thiago Galhardo, a gente até hoje não sabe o que aconteceu, porque essa diretoria ela não se manifestou com relação ao ocorrido, e o elenco vai ficando mais fraco com a saída do Max, o que mostra o quanto que essa diretoria ela é incompetente e despreparada. O futebol hoje do Vasco, o clube em si, está entregue às baratas. A gente torce para que o atleta que venha a substituir venha dar conta do recado, que o Vasco volte lá de Fortaleza com um resultado positivo, porque até aqui são 15 pontos disputados, apenas 2 conseguidos. A gente fica na expectativa para que a gente venha trazer um resultado positivo. Não é impossível, mas diante do descaso que está acontecendo, a situação é muito semelhante à situação que ocorreu em 2008. A gente espera que, diferentemente do que ocorreu no primeiro rebaixamento, quando eles demoraram para poder trazer reforços, eles não tragam Johnny, Pinilha, que eles efetivamente venham trazer atletas que cheguem para poder vestir a camisa do Vasco. A gente tem dito aqui o seguinte: não esperem chegar à Copa América, trabalhem reforços para antes, porque o clube necessita, o clube precisa. Vocês estão deixando para poder trazer esses reforços para dezembro, aí já não vai dar tempo. Muita letargia, está muito devagar esse trabalho da diretoria, e a gente espera que o Luxemburgo tenha consciência do que ele está fazendo. Hoje, os jogadores que estão no Vasco, eles vivem um momento de incerteza, porque os caras não sabem quem é que vai estar nessa barca. Vivem com salário atrasado. Esse lance de barca pode ter sido um tiro no pé que o Vasco deu para a sequência do ano. Porque hoje no clube o quadro ele é de incerteza. Esses atletas não sabem se vão ficar, não sabem se vão sair, não tem segurança para poder trabalhar, condições de trabalho precárias, e é a gente rezar muito para que o Vasco não venha cair. Essa atitude de dispensar um atleta na véspera de um jogo decisivo só mostra e demonstra o quanto essa diretoria está perdida. A gente vai abrir um parênteses aqui para a gente dar um exemplo. Essa semana saiu a notícia que o Bruno Silva, o volante do Vasco, que às vezes joga de zagueiro, ele teria renovado o contrato com o Vasco. Um dia posterior a este, há a notícia que ele estaria envolvido numa possível lista de empréstimo. Então, como é que você renova o contrato de um atleta e você coloca esse atleta numa possível lista de empréstimo?
Então quer dizer que, poxa, essa diretoria renovou com Erle, que não joga nada, que não tem a mínima condição de jogar no Vasco, renovou com Bruno Silva, e por que eles não renovaram com o Max? Dado a importância dele ano passado, e este ano, mesmo fora de forma, ele foi decisivo na Copa do Brasil. O Vasco só não saiu antes da Copa do Brasil porque ele fez um gol de pênalti que foi salvador. Num jogo contra o Mulambo, contra o Flamengo, ele fez um gol de pênalti no finalzinho e o Vasco não perdeu para o time reserva do Flamengo porque ele fez um gol de pênalti. Então era um jogador que mesmo com fora de forma conseguia entregar alguma coisa. Agora você jogando diante de jogadores que não têm condições de jogar no Vasco e com o agravante de um momento conturbado no clube, fica difícil. Fica difícil. A gente vai ficar na torcida, meus amigos, para que o clube saia dessa, mas a nau está perdida, a barca está naufragando. E você, torcedor do Vasco, não deixe essas pessoas que são acilares, asseclas dessa diretoria, que a gente vê muito youtuber que faz conteúdo sobre o Vasco, que defende, que vende ilusões para vocês sobre reforços, sobre isso, prometendo o mundo. E na verdade, o que a gente tem que orar é para a gente não cair esse ano novamente, ao meu ver. Então, essa é a nossa posição com relação a esse assunto. Desde já agradeço a todos aí pela audiência. Obrigado a todos aí pelas avaliações positivas, negativas. E estamos juntos aí. Amanhã a gente vem trazer mais notícias do Vasco. Eu não vou falar mais de reforços, porque já virou clichê. Eles não estão nem aí pro Vasco. Então eu fiz um voto com vocês que sobre reforços eu vou falar quando eles assinarem e vestirem a camisa do Vasco. E é isso, meus amigos. A gente fica por aqui triste e a gente só está abordando um assunto mediante a tantos nesse descaso que se tornou o Vasco. Abraço aí, boa noite a todos, fiquem com Deus e Vasco neles.